Boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula, nosso quarto encontro, né, já. Na semana passada a gente falou aí sobre o regime jurídico administrativo, falamos sobre os supraprincípios, né, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Finalizamos falando sobre os princípios gerais da administração pública, primeiro os princípios expressos lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, e depois abordamos mais aí cerca de 20 princípios gerais da administração pública. E hoje a gente começa a trabalhar um tema que é muito importante, né? Que envolve aí a administração pública, que é a estrutura da administração pública brasileira. Tá? Como que se dá a organização, né, da administração pública no Brasil? Administração direta, administração indireta, como que isso funciona, né? E nós estaremos começando a trabalhar esse tema, iniciando aí essa história, que vai durar aí cerca de um mês, né? É um dos temas mais lembrados na OAB, um dos temas mais lembrados em concurso público, cerca de 35% das questões que caíram nos últimos 10 anos da OAB envolve a organização da administração pública. Tá? Então, é um tema realmente relevante aí, que vai tomar o tempo do nosso estudo. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre a administração direta, né, a estrutura dos órgãos públicos, a classificação dos órgãos públicos, as entidades que compõem a administração direta, nós temos que falar sobre alguns temas, alguns conceitos básicos, né, que vai dar apoio a entender a organização administrativa. Então, quais são os primeiros 3 conceitos básicos que nós temos que aprender para depois falar sobre a organização administrativa? São eles: centralização, descentralização e desconcentração. Tá? Então, vamos falar sobre isso agora. Se vocês pegarem o material que eu disponibilizei para vocês nas semanas anteriores no AVA, vocês vão encontrar esse tema lá no item 10, né? Item 10 da apostila que eu encaminhei para vocês lá no AVA. Tá? Vocês já acessaram esse material? Estou vendo a Winnie com a cara assim franzida. Você encontrou o material já, né? É que eu estava procurando, porque eu baixei e estava procurando o item 10. Então, tá bom. Então, aí no item 10, né, do material que eu postei para vocês, nós temos esses 3 primeiros conceitos para depois, né, abordar a administração pública, a organização da administração pública. Centralização, descentralização e desconcentração é uma pergunta que aparece muito em prova, mesmo sendo um conceito introdutório. Centralização. O que é centralização? É a atuação direta da administração pública. É a atuação da administração pública por meio de seus órgãos. Então, os entes federados, né, União, Estados, DF e municípios, são as pessoas jurídicas de direito público interno que integram a Federação Brasileira, são entes federados, atuam diretamente através de seus órgãos. E quando isso ocorre, meus queridos, nós temos a atuação da administração direta, atuação da administração centralizada, ok? Então, quando nós falamos de centralização, vem também a ideia de administração direta. Administração direta. Então, qual é a administração direta? A administração direta é aquela exercida por entes federados através de seus órgãos. Então, quando você recebe um serviço público de um órgão público, uma escola, um hospital, uma secretaria, você está recebendo um serviço da administração centralizada, da administração direta. Então, e a centralização, o que é centralização?
efeito centrípeto, puxar para o centro, é quando não se admite divisão de tarefas para outras pessoas jurídicas. É aquela pessoa jurídica que vai atuar, tá? Daiane, pensa assim comigo, ó. O município de Anápolis, tá, está prestando um serviço para você, serviço de saúde. Então, o município de Anápolis não é um ente federado? Então, essa atuação do município de Anápolis, enquanto ente federado, é um exercício da administração central, centralizada. Ok? Ok, Daiane? Então, vamos lá. E descentralização? O que é descentralização? Descentralização, né, é quando esse ente federado, quais são os entes federados? União, estados, DF e municípios. A descentralização é quando qualquer desses entes federados, através de lei, cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa jurídica um serviço especializado. Então, perceba, ó, quando o ente federado, através de lei, cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa jurídica um serviço especializado, nós estamos falando de descentralização. É a administração indireta, efeito centrífugo, tirar do centro. Bom, vamos lá. Exemplo de descentralização, professor. O Estado de Goiás cria uma autarquia, uma fundação, uma empresa estatal. São exemplos. Então, o Estado de Goiás está descentralizando. Um exemplo concreto. A União, ente federado, cria uma autarquia, por exemplo, o INSS. A União, ente federado, cria uma empresa estatal, por exemplo, uma Petrobras, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal. Então, esse ente federado está criando uma pessoa jurídica nova, que pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Rafael, batatinha frita. Cuidado que tá quente, tá? Tá quente, Ana Luísa. É a Ana Luísa que tá falando? Ai, desculpa, professor. É porque eu fiz a batatinha pro neném aqui e trouxe pra ele, desculpa. Então tá, sopra para ele aí, não deixa ele queimar, não. Então vamos lá. Então, a União, né, quando a União cria essa pessoa jurídica nova, nós estamos falando de descentralização. Estamos falando de administração indireta. Descentralização, administração indireta, efeito centrífugo, tirar do centro. Então, alguns exemplos de descentralização. Não precisa de tempero, né? Fica bom mesmo. O INSS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né? No âmbito estadual, a gente pode citar como exemplo a Goinfra, né? No âmbito do município de Anápolis, nós podemos citar como exemplo o Instituto ISSA de Previdência e Seguridade. Então, percebam, essas pessoas jurídicas que são criadas pelo ente federado e o ente federado transfere a essa pessoa jurídica um serviço especializado, nós temos a descentralização. Mas o que pega mesmo é a diferença entre descentralização e desconcentração. Descentralização e desconcentração. Respirem fundo. Vamos lá? Atentos? Então, ó. Enquanto a descentralização, nós estamos transferindo uma atividade para uma outra pessoa jurídica, a desconcentração é
a divisão de tarefas internamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. Quando eu faço a divisão de tarefas, por exemplo, né, no âmbito do Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno. Então, eu pego o Estado de Goiás e divido as tarefas dentro dessa pessoa jurídica, eu estou falando em desconcentração e não descentralização. Exemplo de desconcentração. Pegue aí a estrutura do Executivo do Estado de Goiás. Lá no topo, hierarquicamente falando, nós temos o órgão da governadoria, o governador do Estado de Goiás. É possível o governador desempenhar todas as tarefas, todas as competências que são do Estado de Goiás? É humanamente possível? Óbvio que não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir as tarefas, as competências, os feixes de atribuições dentro dessa pessoa jurídica, Estado de Goiás. Então, nós temos o órgão da governadoria. Abaixo desse órgão da governadoria, nós temos as secretarias estaduais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura e Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública. Abaixo dessas secretarias, nós temos outras secretarias. Ou melhor, outras subsecretarias ou superintendências. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo tarefas, eu estou compartimentando essa pessoa jurídica Estado de Goiás. Essa divisão de tarefas de forma hierarquizada, porque existe uma hierarquia aí, é o que nós chamamos de desconcentração. Tá? Desconcentração. Presta atenção numa coisa aqui. Antigamente, o Winnie está falando aqui, CELG, Saneago, isso mesmo. São exemplos no âmbito do Estado de Goiás de descentralização. Tá? De descentralização. De desconcentração são as secretarias, as superintendências. Tá bom? Bom, então vamos lá. Aceitando a entrada de mais 2 colegas aqui. Vamos lá. Então, antigamente, como que eu dava essa aula? Como a gente falava sobre isso? A gente falava assim, olha, verifique se tem CNPJ. Se tem CNPJ, se tiver CNPJ, é descentralização. Se não tiver um CNPJ próprio, é desconcentração. Hoje eu não posso falar isso mais. Por que que não? Porque nós temos vários órgãos, né, que integram essa ideia de desconcentração, que possuem CNPJ próprio. Tá? Por quê? Porque o CNPJ hoje é utilizado pelos órgãos em razão da lei de responsabilidade fiscal e é mais fácil para controlar onde vai o dinheiro público. Então, nós temos vários órgãos aí que usam o dinheiro público diretamente, gastam o dinheiro público diretamente, que devem possuir o CNPJ. Isso é uma questão de controle, não porque esse órgão público tem personalidade jurídica própria, porque não tem. O Igor está fazendo uma pergunta aqui. Professor, durante o governo militar no Brasil, foi exemplo de descentralização? Legal, Igor. Na verdade, a descentralização no Brasil, Igor, começa... Na verdade, a organização administrativa no Brasil, de forma séria, começa com o governo de Getúlio Vargas, tá? Com a Revolução de 1930, Igor. É o Getúlio Vargas que, num primeiro momento, é responsável tanto pela organização administrativa brasileira no sentido de aplicar um regime de gestão, que nós chamamos de regime burocrático, quanto também de organizar e incentivar a criação da estrutura que hoje nós conhecemos como administração indireta. Tá? Então, foi antes um pouquinho do governo militar, foi com Getúlio Vargas. É o governo de Getúlio Vargas que é responsável pela primeira onda de industrialização no Brasil. Né? As grandes indústrias, né, criadas no Brasil foi pelo governo de Getúlio Vargas. Mas mesmo um pouquinho antes de Getúlio Vargas, nós já tínhamos uma
uma semente ali dessa descentralização, dessa administração indireta, porque em 1924 surgiu no Brasil as primeiras autarquias profissionais, classistas, né? As primeiras autarquias de segurança de servidores ou de determinadas classes, tá? Mas quem levou a cabo mesmo, estruturou, né, foi Getúlio Vargas. E a partir daí, essa descentralização ela aumenta. Bom, e aí vem as críticas hoje, né? Hoje não. Na semana passada a gente começou a falar sobre essa questão da ideologia econômica do Estado, né? E que a ideologia do Estado é que é responsável por essa estrutura, né? Quando a gente fala em organização da administração pública, isso está diretamente ligado à ideologia econômica que o Estado faz. Opta. Então, a opção da ideologia econômica do Estado faz com que ele tenha uma estrutura administrativa maior ou menor. É fato. Tá? Então, nós passamos por um governo liberal, e nesse governo liberal, que tinha a opção, uma ideologia econômica liberal, o Estado era mínimo. A partir, em especial, da segunda metade da década, não, segunda metade não, da década de 40, em especial da década de 40, nós mudamos esse modelo neoliberal, esse modelo liberal, para um modelo social, nacionalista. Né? E aí o Estado não é mais o Estado mínimo liberal, é o Estado máximo, é o Estado providência, é o Estado gestor da vida social e coletiva. E é exatamente com essa opção de ideologia econômica que esse modelo de descentralização, de administração indireta, cresce no Brasil. Então, as empresas estatais, as autarquias, as fundações, né? É nesse momento que começa a crescer no Brasil essa estrutura da administração indireta. Ao ponto de nós chegarmos, né, na década de 80, final da década de 80, e aí sim, fazendo referência ao governo militar, Igor, de termos aí, só no âmbito federal, quase 200 empresas estatais. Só no âmbito federal. Sem contar o âmbito dos estados, do DF e dos municípios. Tá? E aí, a partir da segunda metade da década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos uma guinada, pelo menos é o que se pregava, né? A esse modelo globalizante, neoliberal. Aí nós retornamos ao neoliberal. E começa a se falar em privatização. E o que realmente aconteceu, de forma tímida, muito tímida, mas aconteceu. Né? O primeiro a falar disso, na verdade, ainda foi os governos militares, Igor. Dentro dos governos militares, no final da década de 70, já se falava sobre a descentralização, né, o modelo neoliberal, mas de forma muito tímida, né? O que se foi privatizado? O que foi privatizado na época do governo militar, né? Na década de 70, 6 empresas estatais, ou seja, algo ínfimo, né? Mas isso continua. O Fernando Collor de Mello, que foi empichado, né? Ele também tinha uma fala neoliberal, mas, como disse, ele saiu, né? Não chegou a ser empichado porque ele saiu antes, né? Mas, mesmo tendo saído antes, ele cumpriu com as penas do impeachment. Num segundo momento, nós temos o Itamar Franco, que também tinha essa levada neoliberal, mas só teve 2 anos de governo, e esses 2 anos serviu, né, para o controle da moeda, o controle da inflação, né? Aliado dele, Fernando Henrique Cardoso, que era então ministro da Economia, e conseguiu efetivamente trazer um equilíbrio econômico para o Brasil. E esse sim, né? Esse sim, contrariando 90% de tudo que ele escreveu enquanto professor da academia, não só no Brasil, mas na França e na Europa também, ele veio contrariar tudo que ele escreveu durante seus 40, 50 anos como professor, e começou a aplicar esse modelo neoliberal. E aí, teoricamente, Igor, nós deveríamos ter diminuído essa estrutura da administração indireta.
Mas o que ocorreu mesmo, de forma muito tímida, né, muito inicial, e não foi dado seguimento. Mas, constitucionalmente falando, Igor, quando a gente faz a leitura do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, nós podemos afirmar que esse modelo neoliberal está previsto no texto constitucional. Agora nós temos que aplicar ele. E o governo atual, né, se ele conseguir levar a cabo, mesmo se ele conseguir terminar o governo, né, conseguindo terminar o governo, se ele conseguir levar a cabo tudo que ele está prometendo, uma das bandeiras que ele apresenta é justamente a privatização, tá? Que é uma ferramenta da desestatização, é uma ferramenta desse modelo neoliberal, tá? Bom, nesse contexto, é que é importante falar dessa ideologia econômica de Estado. É isso que vai determinar a estrutura dessa organização administrativa que a gente começa a estudar hoje. A estrutura da administração pública depende desse modelo neoliberal ou social, o que seja, né? Depende dessa ideologia econômica de Estado. É essa ideologia econômica de Estado que vai fazer com que o Estado seja maior ou menor, seja um Estado máximo ou um Estado mínimo. É um meio termo disso, né? O que seja, mas é a economia que vai dizer. Tá certo? Beleza, Igor? Vamos seguir, então. Então, a descentralização é justamente quando o ente federado cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa jurídica uma atividade especializada. Já a desconcentração é quando, dentro da pessoa jurídica, nós temos uma divisão de tarefa de forma hierarquizada. E aí vem a primeira observação. Observação de prova. Tá? Presta atenção aqui. Isso é difícil para o aluno do administrativo 1 entender, né? Mas prestem bastante atenção. Quando eu falo que na desconcentração existe hierarquia, não é difícil vocês entenderem, né? Quando eu falo que na desconcentração existe um liame hierárquico. É difícil para vocês entenderem? Não. Quando eu pego o exemplo, pego o governador do estado. Abaixo do governador do estado está lá o secretário. Abaixo do secretário está o superintendente. Existe hierarquia entre eles? Existe. Então, essa divisão de tarefas, essa desconcentração, é uma divisão de tarefas hierarquizada. Vocês não têm dificuldade de entender isso. É só mostrar essa estrutura do Estado. Mas quando a gente fala que na descentralização não existe hierarquia, aí você já fica meio travado. Mas como assim, professor? Simples, presta atenção. Quando o ente federado, quando essa pessoa política, União, Estado, DF, município, cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa um serviço especializado, essa atividade é uma atividade sem hierarquia. Bom, professor, então quer dizer que a União não exerce hierarquia ao INSS? Não exerce hierarquia ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e assim por diante? Não. Por quê? Porque essas entidades que compõem a administração indireta, elas possuem uma autonomia relativa, uma autonomia administrativa, financeira e técnica. Então, o Banco do Brasil, enquanto entidade que compõe a administração indireta, possui autonomia administrativa, financeira e técnica. Bom, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que estava ligado, que está atrapalhando toda hora esse apito aí. Bom, então, não tem hierarquia. Não tem, como assim? Eu vejo sempre o presidente se manifestando das ações do INSS sobre alguma atitude que tomou o presidente do Banco do Brasil e assim por diante. Gente,
eu estou ensinando para vocês o correto, o que está na lei, o que a doutrina e a jurisprudência fala, tá? O que muitas vezes ocorre, e infelizmente isso ocorre no Brasil, e não é desse governo, isso ocorre já há muito tempo, é uma ingerência. O que é ingerência, Micaele? Ingerência é uma interferência indevida do executivo sobre essas entidades que compõem a administração indireta. Não é? O pessoal que é mais envolvido com a política aí, né, Marcelo Almeida? O pessoal que é mais envolvido com a política aí vai entender bem o que eu vou falar aqui agora. Olha só, imagine a seguinte situação, meus queridos. O governador, o presidente, vamos pegar o presidente, o exemplo mais tranquilo aí, vamos pegar o presidente. O presidente da República, como sempre foi, né? Para governar, ele divide os cargos da administração direta. Mas não só isso, ele também faz o loteamento dos cargos da administração indireta. Ele não faz a nomeação por condições técnicas. Ele faz a nomeação por condições políticas. E está aí o vício, está aí o erro. O camarada tem que ser presidente do Banco do Brasil porque ele tem conhecimento técnico sobre aquilo, sobre o Banco do Brasil. Ele tem que ser presidente, ele tem que ser diretor, né, do INSS, por quê? Porque ele tem conhecimento técnico sobre aquilo. É assim que tem que ser. Inclusive, a gente pode criticar muito aí o Michel Temer, né? Que é bom que se critique, mas o Michel Temer, ele tentou aí um projeto de lei, né? Que carregava a essência de não mais permitir que fossem nomeados, né, para as empresas estatais, para a administração indireta, pessoas que não fossem da carreira técnica. Então, nomeado para presidente, diretor dessas empresas estatais, dessas autarquias, dessas fundações, ou seja, das entidades que compõem a administração direta, deveria ser uma pessoa da carreira técnica daquela pessoa jurídica da administração direta. Olha que bênção seria isso. Por quê? Porque permanecia a indicação do presidente da República, mas pelo menos seria uma pessoa com conhecimento técnico sobre aquele assunto, assumindo ali a gestão. Gente, isso é tão grave, não é, que em governos passados nós tivemos aí a aberração de um médico ser ministro da pesca. Médico ser ministro de pesca no Brasil. Então, assim, às vezes ele pesca, né? Às vezes ele pesca no domingo, no sábado, né? Na fazenda dele, mas qual a relação? Você está rindo, né, Guilherme? Qual que é o conhecimento técnico desse cara, né? Para ser ministro de pesca? Gente, é uma aberração isso. Mas, né, é uma coisa que nós, enquanto estudantes de direito, enquanto acadêmicos, nós temos que combater, tá? Nós estamos estudando para isso também. Mesmo que nós não temos um engajamento político que o Marcelo tem e outros colegas aí têm, né? Nós temos que combater esse tipo de situação. Tá joia? Então, ó, centralização, descentralização e desconcentração. Desconcentração, divisão de tarefas dentro de uma pessoa jurídica sem a quebra do liame hierárquico. Beleza, até aí? Beleza? Dúvidas? Ou podemos seguir? Então, vamos lá. Tem um tema que a gente aborda aqui bem superficialmente para rememorar vocês e localizar vocês na matéria. Que, na verdade, é um tema lá do direito constitucional, que alguns aqui estudaram comigo, lá no Direito Constitucional 2. Né? Nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar juntos, alguns de vocês, lá no Direito Constitucional 2. Que é a chamada descentralização política. Isso ocorre em qualquer estado? A descentralização política não ocorre em qualquer estado. A descentralização política ocorre em estados federados.
Não ocorre descentralização política em estados unitários. O nosso é federado. República Federativa do Brasil. E qual é a grande diferença entre um estado unitário e um estado federado? O estado federado ele é composto por várias pessoas políticas. Ele é integrado por várias pessoas políticas. E o que são pessoas políticas? São os entes federados. União, estados, Distrito Federal e municípios. Cada um é uma pessoa jurídica que possui autonomia plena. Presta atenção nisso. Depois vocês anotam. Olha aqui, ó. Olha aqui pro tio. Peguinha de prova. Descentralização política e descentralização administrativa. Nós acabamos de falar de descentralização administrativa e eu falei para vocês que as entidades da administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas estatais, possuem autonomia relativa. Autonomia relativa. Então, o Banco do Brasil possui autonomia relativa. O INSS possui autonomia relativa, que é uma autonomia administrativa, financeira e técnica. Mas quando a gente fala sobre descentralização política, são pessoas políticas, entes federados. Nós estamos falando que essas pessoas políticas possuem autonomia plena. Autonomia plena. Bom, professor, qual a grande diferença aí? Qual que é a diferença entre a autonomia relativa de um INSS, por exemplo, e a autonomia absoluta, plena? Absoluta não. Tira esse termo. E a autonomia plena do município de Anápolis. Qual a diferença? A diferença é que no município de Anápolis nós temos um órgão legislativo com competência constitucional para criar direito novo. Isso dá a Anápolis uma autonomia plena. Ok? Então, Anápolis é um ente federado e pode ser chamado de pessoa política porque ele tem autonomia plena, que é a capacidade de criar direito novo, que é a capacidade, através do seu órgão legislativo, através da competência constitucional que é atribuída a esse órgão legislativo, criar direito novo. Então, por favor, não errem isso. Vocês serão cobrados sobre isso. Tá? Vocês serão cobrados sobre isso. Autonomia relativa, entes federados, autonomia plena, entes federados, possuem órgão legislativo, cria direito novo. Autonomia relativa, entidades da administração indireta, é apenas uma autonomia administrativa, financeira e técnica. Em outras palavras, uma entidade da administração indireta, um Banco do Brasil, uma Petrobras, pode criar direito novo? Óbvio que não. Óbvio que não. Ah, professor, mas eu já li aqui, antecipei e fiz um estudo aqui, mas tem as autarquias, que são autarquias especiais chamadas de agências reguladoras. Mesmo as agências reguladoras, elas não criam direito novo. A gente vai falar disso daqui a alguns dias. Tá bom? Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho o link cai. Caindo o link, a gente volta com o mesmo link para mais 40 minutos de aula. Tá bom? Bom, seguindo então, meus queridos. Professor, Oi. o senhor pode repetir sobre a autonomia relativa? Posso sim. Eu acho que o Douglas está perguntando a mesma coisa. O Douglas está perguntando aqui, ó. Posso dizer, então, que todos que fazem parte da administração indireta são de autonomia. Isso mesmo, Douglas. Possui autonomia relativa? Isso mesmo, Douglas. Tá? Todas as entidades que integram a administração indireta possuem autonomia relativa, administrativa, financeira e técnica. Nenhuma das entidades da administração indireta
pode criar direito novo. Não é competência constitucional dessas entidades. Tá bom? Já a administração direta, seguimos o modelo federado. Perguntinha, ó, presta atenção aqui. Quantos entes federados nós temos no Brasil? Quantos entes federados nós temos no Brasil? Arrisca aí, Micaele. Quantos entes federados nós temos no Brasil? 5? 4? 3? E aí? Winnie, você que arriscou, quais são os entes federados aí? Quantos entes federados? Você falou que são 4. Por que são 4? Me fala aí. Porque eu pensei União, Estados, municípios e DF. Sim. Mas aí depois eu pensei Território. Território, isso aí. Beleza, Por isso vamos que eu lá. falei 5, 4 e fiquei aqui na dúvida. Então, primeira correção, e muita gente pensa isso também. Corta o território. Território não é ente federado. Tá? Território não é ente federado. Mas eu já li. Leu nada. Você leu foi antes de 88. Porque a partir de 1988, território deixou de ser ente federado. Tá bom? Território é uma autarquia territorial ou geográfica ligada diretamente à União. É uma descentralização de serviços. Tá bom? Território não é ente federado. Ele não tem competência constitucional de ente federado. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu perguntei quantos entes federados nós temos, né? Você falou 4? 4. São 4 modalidades. 4 modalidades. Quais são as modalidades? União, estados, todos os estados, DF, um DF e todos os municípios. Cada um é um ente federado. Pessoa jurídica de direito público interno e cada um tem a sua autonomia plena. Cada um tem a sua autonomia plena. Nos limites do texto constitucional. É óbvio, nos limites do texto constitucional. Tá joia? Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta da colega. A colega falou alguma coisa, fez uma pergunta aí. Repete, por favor. Eu não sei quem foi que fez a pergunta. Quem fez a pergunta? Antes de eu falar sobre a pergunta do Douglas. Repete, por favor. Eu pedi para o senhor repetir sobre a autonomia relativa. Então, tá. Então, autonomia relativa, né? Das entidades que compõem a administração indireta. Por que é autonomia relativa, Fernanda? Porque eles não possuem competência constitucional para criar direito novo. As entidades que integram a administração indireta, a autonomia delas é relativa. É administrativa